Ok, senhores, professor Rian aqui dando sequência rapidinho para fechar essa parte de diferente de potencial, que é importante a gente conhecer, né, e entender muito bem essa questão, a diferença que se fala entre corrente contínua, CC, ou corrente alternada, CA. Né? Na verdade, a gente dá o nome de corrente contínua, corrente, mas isso vale também para tensão, para qualquer tipo de sinal, né? Na tensão contínua, tensão alternada, apesar do nome padrão ser CC e CA. Né? Todos já escutaram essa questão de CC, CA. Vocês vão encontrar também um detalhe aqui, muito nos livros, algumas traduções ainda mantêm, ou um livro em inglês, um artigo em inglês, quando é corrente contínua, eles chamam de DC, ao invés de CC. Né? O DC é de Direct Current. Né? O corrente em inglês é current, e fala current. E aí o D de direct, de corrente direta. Então a tradução em inglês é DC, Direct Current, em português é CC. Então é muito comum, né, repetindo, vocês vão encontrar DC, CC. É a mesma coisa. CC em português, DC em inglês. Pegar um manual de equipamento, pegar um manual aí, né, de um carregador de tensão, alguma coisa assim, muito possível vocês encontrarem lá DC, 12 volts DC, 5 VDC. Então percebam, o que é o VDC ou VCC? É a mesma coisa, volts de corrente contínua. VCC, VD de dado, C de casa, é o inglês, voltage, né? Direct Current, quer dizer, é 5 volts de corrente contínua. O que é isso? Né? E o que é a corrente alternada? Já antecipando, já que estou falando aqui da terminologia em inglês, como é que é corrente alternada em inglês? Em português é corrente alternada, CA. C de corrente, A de alternada. Em inglês, né, o CA é fácil, muda só para AC, Alternating Current. Né? Então, o CA em inglês é AC. Então, se vocês verem lá, 220 VAC. É a mesma coisa que 220 VCA. 220 volts alternado. Tá? AC em inglês, in English. Né? E em português, CA. Em inglês, CC. Em inglês, DC. Em português, CC. Né? Então, percebam. DC, CC, CA, AC. Bacana? Feito esse parênteses aí idiomático, digamos assim, né? Vamos entender o que é um sinal de corrente contínua, o que é um sinal de corrente alternada. Ora, é contínuo quando o fluxo do movimento dos elétrons em um circuito elétrico ocorre sempre no mesmo sentido. Vamos pensar, o que é então um sinal, um circuito de corrente contínua? O mais comum que nós vemos por aí, vou até dar um zoom aqui, é isso daqui, ó. Eu tenho aqui, vamos imaginar que aqui está na forma de corrente contínua, né? No tempo, aqui é tempo em segundos, mas vamos imaginar uma pilha, uma tensão 9 volts, de novo aqui, ó, 9 volts, né? 9 volts CC ou DC, né? É contínuo, sempre esse valor, 9 volts, 9 volts, 9 volts. Ah, professor, você falou lá atrás que conforme a carga elétrica em coulombs vai diminuindo, que a tensão da pilha, da bateria vai caindo também. Ok, isso é verdade, confirmo aqui, não menti não. Mas ainda permanece um sinal de corrente contínua, de tensão contínua. Por quê? Ele fica sempre positivo, né? E vocês vão ver o que caracteriza um sinal de corrente alternada é quando muda de polaridade. Ora está no mais 9, aí vai caindo e ficaria menos 9 ou menos 5, o mesmo sinal, a mesma fonte. Aí seria um sinal de corrente alternada. Mas aqui, mesmo quando ela vai descarregando, ela permanece sempre positiva. Né? Ou pode permanecer sempre negativa. Uma fonte lá tem hora que é menos 5, menos 4, menos 3, aí volta para menos 4, volta para menos 5. É sempre negativo. Então, se eu tenho um sentido de movimento dos elétrons sempre no mesmo sentido, na mesma polaridade que nós falamos, né, um sinal ele é sempre positivo ou ele é sempre negativo, nunca cruza o zero no tempo, ele é um sinal de corrente contínua. Olha esse outro gráfico para vocês entenderem. É muito comum, às vezes, haver uma confusão de quando a gente está começando a estudar,
de achar que esse sinal aqui, ó, é um sinal alternado, porque está alternando, está variando, né? Não quer dizer que variou, que alterou, que alternou. A alternação aqui de corrente alternada é quando eu saio da parte positiva e venho para a parte negativa do eixo Y. Se eu estou variando, tocando zero, mas nunca atravessando zero em relação ao campo negativo, não é alternado, é contínuo. Poxa, esse sinal aqui é de corrente contínua? Sim, a gente fala que é um sinal de corrente contínua pulsante. Ele é pulsante, contínuo, nunca ele passa do zero em relação ao negativo. Porque se ele tocasse aqui o pedacinho que fosse no negativo, ele seria, né, classificado como corrente alternada. Entende? Então, um sinal contínuo pode ser bonitinho aqui, ele pode ser dente de serra, que ele só sobe, desce reto, pode ser triangular, pode subir aqui, descendo, todo tortinho, mas se ele for sempre positivo ou se ele for sempre negativo, ele ainda é um sinal de corrente contínua. Bacana? Como a corrente elétrica ela é sempre no mesmo sentido, a polaridade da fonte de tensão não se altera com o tempo. Então, a polaridade ou ele é sempre positivo, guardem isso, ou sempre negativo. Ele nunca passa do positivo para o negativo e vice-versa. Bacana? Então, quando isso acontece, a gente tem uma fonte de tensão contínua, uma fonte de corrente contínua. Tá? Exemplos de fonte de tensão contínua: baterias, pilhas, todas essas aqui, né, são fontes que começam com corrente contínua e permanecem assim até a sua completa descarga. Ok? E agora, em contraponto a isso, nós temos o sinal de corrente alternada, que vocês vão estudar muito bem isso no segundo módulo, né, no segundo período. Então, nós passamos o primeiro período aqui só analisando circuitos com corrente contínua, né, e vocês vão analisar no segundo período, lá no próximo semestre, os sinais de corrente alternada, fontes de corrente alternada. Exemplos. Olha, gerador hidrelétrico, as tomadas residenciais que vêm do posteamento, que vem lá de uma usina, normalmente hidrelétrica, termoelétrica. Então, toda a geração, pessoal, de energia hoje, toda assim, né, 99% da geração de energia, ela é em corrente alternada, justamente pelo fato de eu usar transformadores para subir o nível de tensão, transmitir, chega na cidade ou abaixo e consumo novamente. Então, o consumo é em baixa tensão, a geração muitas vezes é em média tensão, o consumo na maior parte é baixo, mas tem as indústrias e tal que consomem na média, enfim, mas e a transmissão em alta tensão, tudo alternado. Geração alternada, transmissão corrente alternada, consumo corrente alternada, grande parte, né? Fica na corrente contínua aí, sempre quando eu tenho o consumo em corrente contínua, eu preciso de uma fonte. O computador, por exemplo, o notebook, o celular, o PC de mesa, lá dentro é tudo corrente contínua, mas tem uma fonte, né, esses equipamentos possuem uma fonte, e essa fonte, aqui a fonte do computador, por exemplo, a fonte do celular, temos aqui a fonte aqui do celular, aonde eu conecto na tomada, e na tomada é 127 volts, corrente alternada, um sinal senoidal parecido com esse, e aqui dentro dessa fonte, claro, tem várias formas de fazer isso, mas essa fonte eu faço a conversão desse sinal de corrente alternada num sinal de tensão contínua, de corrente contínua. Essa fonte aqui, não sei se eu vou conseguir ver, está tudo muito preto aqui, ó. Normalmente elas são de 5 volts. Cadê? Vixe, não estou enxergando aqui não. Saída 5 volts, 2 amperes. Então essa fonte minha aqui, esse carregador de celular padrão aí, né? Ele tem uma entrada de 120 até 220 volts, ele é bifásico, né? Eu posso conectar na tomada, aqui os pinos deles, posso conectar na tomada 127 ou 220 tranquilo, ele vai converter, e a saída onde eu vou plugar o meu celular, essa saída ela é de 5 volts, no máximo de 2 amperes de corrente circulando, né, que vai fornecer a potência do carregador. Tem carregador de carregamento rápido, vocês viram por aí, carregamento mais lento, né? Isso tem a ver
com a corrente de saída que ele me consegue fornecer. Tá? O computador é a mesma coisa, a fonte do notebook é a mesma coisa. Eu pego corrente alternada da tomada, as tomadas nossas são todas tensão alternada, corrente alternada, faço a conversão para corrente contínua e aí eu uso no meu computador, no meu celular, na minha televisão de LED, né? Ali são todas elas, todas possuem uma placa ali, uma placa de fonte, uma fonte que faz, a gente chama de fonte, né? Que faz a conversão da corrente alternada para corrente contínua para eu poder usar nesses equipamentos eletrônicos. Né? Já os eletrodomésticos, liquidificador, máquina de lavar, geladeira, aí eu não preciso de converter para corrente contínua. São eletrodomésticos que já funcionam direto, né, em 127 volts CA. Tá entendendo? Então, tem equipamentos dentro da nossa casa que funcionam em corrente alternada já direto, 127 volts corrente alternada, e tem equipamentos que fazem essa conversão para corrente contínua. Normalmente equipamentos eletrônicos fazem isso, né, onde tem muita eletrônica faz isso, convertendo isso para um sinal de corrente contínua, 5 volts, 19 volts, 24 volts, 12 volts e por aí vai, CC. Então isso é um sinal, pessoal, de corrente alternada, que a gente fala de um sinal senoidal, é uma senoide. A função matemática que descreve essa função é a função do seno de ômega t, seno de um ângulo, que vai isso aqui ao longo do tempo. E quando a gente fala aqui nas nossas casas, né, nós temos aqui os 127 volts, corrente alternada, a gente fala que é na frequência de 60 Hz. Só para dar para vocês não ficarem, né, muito no escuro, o que seria essa frequência da tensão de 60 Hz? Significa que essa senoide aqui, esse ciclo, um ciclo completo, sai do zero, passei do zero e fiquei negativo, o que caracteriza a corrente alternada AC ou CA, né, do inglês ou do português. Vim para o negativo, voltei para o zero. Aqui, desse ponto em diante, o sinal se repete. Ó. Eu desenhei aqui 2 ciclos completos de um sinal senoidal. Então, aqui, ó, isso aqui é um ciclo, outro ciclo. E quando eu falo que o nosso sinal, a nossa frequência da rede de corrente alternada, ela é de 60 Hz, significa que eu tenho 60 ciclos completos em 1 segundo. Isso é 60 Hz. Lá no Paraguai são 50 Hz. Significa que em 1 segundo eu tenho 60 ciclos completos de senoide em 1 segundo. Então isso é a frequência. Tem sinais eletrônicos aí que trabalham com frequência de milhares de hertz, kilohertz, megahertz, né? Frequência de sinais de rádio e tudo mais. Tem até de telefone gigahertz, ou seja, milhares de ciclos por segundo, milhões de ciclos por segundo, megahertz, bilhões de ciclos por segundo, gigahertz, né? E os kilohertz são milhares de ciclos por segundo. Então nós temos aí os hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz, que são as frequências dos sinais alternados. Bacana? A nossa rede de energia, né, de potência, é 127 volts, 60 Hz. O sinal do seu celular possivelmente é na casa dos gigahertz. Entendeu? Que é o sinal do celular que ele capta e faz a interpretação e tudo mais. Diferente do sinal da tomada, que é de 50 Hz. 50 ciclos por segundo. Aqui eu tenho 2 ciclos. Se aqui eu tivesse o período aqui de 1 segundo, com duas senoides completas, eu falaria que esse sinal é um sinal de 2 Hz. Entende? Tá? Então, estão conseguindo? Mas não se preocupem tanto agora com o sinal de corrente alternada, porque vocês vão ver isso no próximo semestre. Então lá vocês vão estudar com calma, né? Vão exercitar, então não se preocupem. É bom conhecer, é bom diferenciá-lo em relação ao sinal de corrente contínua, né? Entender o que é corrente contínua, corrente alternada, sinal contínuo, sinal alternado, mas o nosso foco durante todo o primeiro período ele é de corrente contínua, beleza? Bom, tem uma característica interessante quando eu tenho um sinal senoidal, né? Porque imagina só, uma lâmpada. A lâmpada, a hora está aqui no zero, ela não vai acender nada. A hora que chega aqui no máximo, ela vai brilhar com muita intensidade, vai diminuindo o brilho até apagar, vai aumentando o brilho até aumentar de novo no máximo, porém negativo, mas para ela é máximo. Vai diminuindo até passar pelo zero, ou seja, se for uma lâmpada incandescente daquelas antigas,
formados por filamento de tungstênio, uma resistência, né, de tungstênio ali, um filamento, ela ia ficar, se a gente fosse ver em câmera lenta, ela ia aumentando o brilho, chegava no máximo, ia voltando o brilho, voltando, apagava, ia aumentando para o lado negativo até chegar no máximo negativo. E para nós a gente não sabe diferenciar se o brilho está no máximo positivo ou máximo negativo. Para nós é só máximo, a gente enxerga só luz, né? Então a gente vê a luz no máximo de novo, a luz no zero, luz no máximo de novo, luz no zero, luz no máximo de novo. Então a gente vê a luz piscando de acordo com a frequência da rede. Eu falei que a frequência nossa aqui do sinal alternado é uma frequência de 60 Hz, 60 ciclos por segundo, ciclos completos por segundo. Então a gente vai ver a lâmpada acender e apagar, ó, se ela acende aqui no máximo, em um ciclo ela acende e apaga 2 vezes, a gente vê ela brilhar na verdade 120 vezes, porque eu teria um máximo aqui no mesmo ciclo, né? E um máximo aqui embaixo. Então a gente vai ver ela atingir o brilho máximo 2 vezes a cada ciclo. Como eu tenho 60 ciclos em um segundo, 2 vezes a cada ciclo, 120 piscadelas, né, por segundo. Ou seja, é muito rápido. O nosso olho humano não é capaz de se atentar para a lâmpada acender e apagar ali, ó, 60, 120 vezes por segundo. Está acima da resolução dos nossos olhos, da percepção dos nossos olhos. E 60 Hz não foi escolhido por acaso, né? Por que não foi 5 Hz a frequência do sistema? 3 Hz, 2 Hz? Porque se fosse 2 ciclos por segundo, os nossos olhos iriam perceber a oscilação da luz. No máximo, no mínimo, no zero, a gente ia perceber, ia ficar incômodo, extremamente desconfortável, uma luz piscando, né, a gente percebendo esse movimento. Então, até por isso, não somente por isso, mas levando isso em conta, a frequência do sistema ela tem que ser mínima lá, que garanta que você não consiga ver as lâmpadas piscarem, né? Claro, se a gente for ver as lâmpadas fluorescentes, que trabalham já com alta frequência, os reatores, esses reatores de lâmpada, aquelas lâmpadas de cálcio fluorescente, hoje já estamos em LED, né? Mas as lâmpadas fluorescentes, elas trabalham com alta frequência para a gente não perceber, evitar um efeito flicker, enfim. Tem muita tecnologia que nós vamos aprender ao longo desses 4 períodos. Por hora, só vocês entenderem, né, que o sinal alternado, o efeito que ele provocaria. E isso acontece também para motor, para tudo, para o chuveiro. O chuveiro, a hora aquece muito, a hora não aquece nada, a hora aquece muito, a hora não aquece nada. O que a gente observa? O que a gente observa, na verdade, como é muito rápido essa oscilação, essa alternância é muito rápida, é muito veloz, os nossos olhos humanos não captam essa frequência de oscilação. A gente não consegue perceber a temperatura do chuveiro variar, da resistência do chuveiro variar, porque são várias vezes por segundo. Então, o que a gente observa? A gente observa o efeito final. A luz acesa, o chuveiro esquentando. Só que, qual que é a média, então, de aquecimento do chuveiro? O que ele produz de fato de trabalho? Né? A lâmpada. A gente usa, então, para isso, que a gente fala, o valor eficaz. É um termo que não existe em corrente contínua. Porque corrente contínua, ela é contínua. A lâmpada acende sempre com o mesmo brilho. O chuveiro iria esquentar sempre com a mesma temperatura, com o mesmo calor. Contínuo, não muda, não varia, não alterna. Agora, quando é senoide alternando, a gente tem que pegar o valor do resultado disso daí. Né? O que importa é o resultado final do chuveiro. E aí, para isso faz sentido para a gente, depois leiam esse texto com calma, né? Que é um valor que a gente fala eficaz, ou alguns chamam de RMS. O valor eficaz, ou RMS, é do inglês. É Root Mean Square, né? O valor médio quadrático, que é valor eficaz para nós aqui no português. Então, vocês podem ver RMS, Root Mean Square, que é a mesma coisa que eficaz para nós aqui. Valor eficaz de um sinal, de uma tensão, de uma corrente, é o valor do pico da senoide, lá do pico da senoide, dividido por raiz de 2. Raiz de 2 é mais ou menos 1,41, 42, alguma coisa assim. Na hora que eu pego o valor de pico, pegando o valor 1, por exemplo, divido, né, por raiz de 2, eu vou chegar em 0,707 vezes o valor do pico, ou 70,7% do valor do pico. Explico melhor. Se eu tenho aqui uma senoide, e aqui em cima eu tenho o valor de pico. Se eu dividir esse valor de pico por raiz de 2,
é a mesma coisa que pegar o valor de pico e multiplicar por 0,707, que está aqui, ó, que é 70% do pico. 70,7, arredondando aqui, 71% do valor do pico, que me dá um valor RMS ou um valor eficaz. O que significa esse valor RMS ou valor eficaz? Significa, como está escrito aqui, ó, a tensão contínua que forneceria a mesma tensão para aquela resistência do chuveiro, para aquela resistência da lâmpada, para aquele motor, enfim. Significa dizer, pessoal, que na hora que eu pego o valor de pico, divido por raiz de 2, traço uma linha reta, eu falo que essa senoide malucona aqui, aplicada sobre um resistor, sobre um chuveiro, sobre uma carga, sobre uma lâmpada, ela produz, aqui não produz nada, aqui produz muito, aqui produz intermediário, até produzir nada, vai aumentando aqui. Ou seja, o que ela produz de trabalho, watts, potência, no final das contas, é a mesma coisa que se eu aplicasse um sinal de tensão contínua de 71% do seu valor máximo da senoide. Ou seja, vamos pegar em casos práticos, né? Quando a gente mede a tensão na tomada nossa, dá em torno de 127 volts, a gente não está medindo o valor de pico. Porque o valor de pico para nós não diz muita coisa. O que importa é o trabalho que ela realiza, o trabalho que a senoide realiza. Então, os equipamentos, os instrumentos nossos de medição, os multímetros, os voltímetros, eles são projetados para medir o valor eficaz, que é o que realmente importa para cálculo de potência. Um watts em elétrica, né? Cálculo de potência elétrica, aquele equipamento vai consumir, o trabalho que vai ser realizado sobre ele, o que ele vai consumir de energia, de fato. Né? Aqui não conduz nada, vai aumentando, conduz tudo. Qual que é a média quadrática disso daí? Qual é o trabalho de fato que ele produz? E para isso, o instrumento, quando a gente põe lá um instrumento voltímetro, um perímetro, vocês vão aprender a fazer isso em medidas elétricas, né? Medir tensão. Quando a gente mede tensão de um sinal de corrente alternada, eu estou medindo ali o valor médio quadrático, RMS, ou valor eficaz. Então, quando eu estou medindo ali na tomada 127 volts, é o valor eficaz. Se eu quiser saber o pico daquela senoide, 127 não é o pico. Se eu quiser saber o pico, eu tenho que pegar o valor ali, que é esse valor aqui, ó, que equivale ao sinal de corrente contínua. Vou pegar 127, vou multiplicar por raiz de 2, que vai me dar em torno de 180 volts. Então, a senoide que chega nas tomadas da nossa casa, o pico é em torno de 179, 180 volts. Mas o que de fato vai produzir trabalho é o valor RMS, que é em torno de 70,7% desse valor de pico, de 180 volts, que vai me dar os 127 volts aqui. Ó. Significa dizer o seguinte, ora, eu aplicar sobre um chuveiro, sobre uma lâmpada, uma senoide com 180 volts de pico máximo e pico mínimo, equivale, 180 volts de pico, equivale eu alimentar esse mesmo chuveiro, essa mesma carga, essa mesma lâmpada, com uma tensão contínua de 127 volts. Ou seja, né, o consumo de energia, o trabalho que é feito por um sinal contínuo de 127 volts, contínuo, CC, DC, né, lembra? É a mesma coisa, porque o resultado é o mesmo do que aplicar um sinal senoidal alternado de 180 volts de pico e 127 volts de valor eficaz. Entenderam? Significa dizer que o valor eficaz de corrente alternada AC de 127 volts é a mesma coisa que se eu aplicasse 127 volts de corrente contínua. O efeito será o mesmo, o trabalho será o mesmo, a energia consumida, dissipada será a mesma. Embora, né, o sinal de corrente contínua é sempre 127 e a senoide eu chego em picos de 180 e fica variando, menos 180 e fica variando. Essa variação me traz como resultado eficaz, de fato, igual a 127 volts contínuo. Essa é a equivalência dos sinais. É bem interessante a gente descobrir isso, né? Essa relação que existe aí. E por que, então, portanto, a gente mede a tensão, os instrumentos medem um valor eficaz, que é o que realmente importa. Bacana, pessoal? Deu para entender? E aí,
né, para dar uma descontraída e uma respirada e uma inspiração para a gente seguir adiante, sempre vem aí o Senhor Yoda, né? O Senhor Yoda trazendo algumas boas para nós aí. É uma situação aqui, ó, em que uma tomada está chorando, está saindo água pela tomada. Numa situação dessa, realmente fica a dúvida: chama o eletricista ou chama o encanador, né? E aí vocês vão encontrar algo, né, parecido com isso, aí, algumas coisas bem estranhas e bizarras aí pela frente. Beleza, pessoal? Vocês chamariam aí um eletricista ou um encanador? Fica aí, responda depois lá no grupo para mim. Beleza? Pessoal, é isso. Fechamos a parte de explicação dos conceitos todos, de diferença de potencial. Isso hoje na segunda-feira, aula de segunda, né? Na aula de amanhã, terça-feira, já entraremos com o conceito de corrente elétrica, para dar sequência aos nossos estudos aí. Então amanhã, terça-feira, aula assíncrona gravada de corrente elétrica. Hoje fechamos o conceito de DDP. Bacana? Show plus? Beleza? Muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus, com a paz gloriosa do nosso Senhor Salvador Jesus. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima.